Se você não sabe se maquiar hoje, eu vou te ensinar passo a passo da minha pele profissional e ela vai estar totalmente atualizada com os novos produtos que eu tô usando. Lívia, mas eu realmente não sei passar nenhum batom, pois é pra você mesmo esse vídeo, acompanha até o final que eu garanto que você vai aprender. Toda maquiagem que você for fazer, independente do seu tom de pele, do seu tipo de pele e da maquiagem que você quer, você vai fazer a preparação de pele primeiro. Então, se você é a pessoa que a primeira coisa que você faz na sua maquiagem é passar a base, tem coisa errada, eu tenho certeza que você está odiando o resultado. Comecei aplicando um tônico na minha pele, faço a aplicação. Vocês viram que eu fiz a aplicação diretamente na minha pele? Pode ser dessa forma, ou você pode jogar na sua mão e só fazer a aplicação do produto. Ele vai tirar toda a sujeira da sua pele e ainda vai fazer uma barreira anti-acne. Isso quer dizer que você não vai começar a ter espinhas enquanto você estiver maquiada, porque muita gente se maquia num dia e no outro aparece com espinha ou com muito cravo. E agora eu tô vindo com um hidratante por toda a minha pele. Gente, eu amo fazer a preparação de pele diretamente com os dedos, porque você consegue sentir diretamente aonde você já hidratou e aonde ainda falta. Então eu faço praticamente tudo com os dedos, tá? Fiz a aplicação do meu hidratante por toda a região e vocês repararam que eu não passei no nariz. É uma dica bem interessante, inclusive. O restante que ficou na minha mão, que é um pouquinho só, eu vou aplicar nele. Mas vocês perceberam que a maior parte eu apliquei somente no restante do rosto. Isso porque muito hidratante no nariz também facilita para que essa região abra a maquiagem. Isso sim é a maior queixa de todo mundo na maquiagem, é o bendito nariz que abre. E por último, na preparação de pele ainda, um fixador. Faço a aplicação em todo o meu rosto e vou deixar secar. A preparação de pele é a parte mais importante da sua maquiagem, sem brincadeira nenhuma, porque ele vai promover o viço. Ou seja, quando você tiver com a pele pronta, você vai perceber que ela tá viçosa, que ela tá bonita. Então, quando você não faz preparação de pele, no final da sua maquiagem, tenho certeza que ela fica com o aspecto de estar muito seca, ela craquela, ela abre buraco e ela sai muito rápido. Então, a preparação de pele auxilia na durabilidade da sua maquiagem, então ela vai fazer com que dure muito mais, vai fazer com que no dia seguinte você não tenha uma espinha e vai fazer com que sua pele fique mais bonita no resultado final ainda. Ou seja, né, vamos colocar que nós estamos em 2025, hora de fazer preparação de pele. O primer é um caso à parte, tá, gente? Eu, pessoalmente, uso pouquíssimo primer, tipo, pouquíssimo mesmo, porque eu não tenho poros abertos. Você tem poros abertos? Se você tiver, você vai passar. Caso você não tenha poros abertos, você não passa. Então, gente, o primer não serve pra fazer a sua pele durar mais, tá? Ele só serve pra tampar buraquinhos no seu rosto. E o que seria o buraquinho no seu rosto? Seria um poro aberto. Se vocês pesquisarem no Google, dá pra vocês verem o que é. Mas é essas bolinhas, esses buraquinhos que a maioria tem nessa região aqui, ou muito no queixo ou no nariz. Porém, tem muita gente que não tem e tem muita gente que pega um primer e passa no rosto inteiro. Isso não se faz. Isso porque, como eu falei, ele serve pra tampar um buraquinho do poro. Se você não tem o poro, você não tem esse buraquinho. Então, ele tá tampando o quê? Nada. Então, ele tá só com um produto extra que vai pesar mais a sua pele e vai ajudar a tirar os outros produtos, já que ele não tem nenhuma função na sua pele. E se você tiver algum poro aberto, você passa o primer só nesse poro aberto e não no rosto todo. Vou usar esse combinho de base mais esponjinha Oceane, que pra mim tá sendo um dos melhores. A minha base da Oceane é a 110F, que no caso é a mais clara, né? Ô, gente, entornei aqui, que ruindade. Vou ter que limpar depois, mas eu tirei um pouquinho do que tava ali. Enfim, é uma base com cobertura média que você consegue criar camadas. Tô fazendo a aplicação aqui, olha, com a esponjinha. A minha esponjinha sempre tá úmida. Quando ela tá úmida, ela não tá seca e nem tá molhada, literalmente, tá? Então, vocês têm que ter essa noção para que faça mais sentido a maquiagem de vocês. Porque olha como é que eu fiz a aplicação super rapidinho. Fiz a aplicação, ela já deu acabamento. Olha, não tem que fazer mais nada nessa região, por exemplo, entenderam? E outra dica pro nariz, eu não estou passando base no nariz, tá reparando? Tô passando só em volta e nas demais regiões, mas no nariz mesmo, eu não passei. Eu sinto que a base da Oceane não oxida em mim, mas eu vi alguns meninos falando que oxidou. Ó, fiz a aplicação no rosto todo, mas o nariz eu deixei sem. Então eu vou usar somente o que sobrou dentro da minha esponjinha. Por quê? Quando você passa muito produto, tem muita coisa pra abrir. Só que quando você passa pouco, você vai ver, ele vai parar de abrir. E só o que fica na sua esponjinha já é suficiente pra cobrir e não parecer que tá diferente do resto. A minha nova obsessão tá sendo esse contorno da Oceane, só que ele tá em nova embalagem, tá vendo? Gente, pra você fazer o seu contorno, ó, eu já fiz basicamente o meu pra que seja mais fácil de explicar pra vocês. Vocês têm duas entradinhas de cabelo aqui e outra aqui, que é uma nascente assim, mais ou menos. É muito fácil quando você tem dos dois lados, porque aí você consegue dimensionar um com o outro. Então, sempre comece dessa entradinha e deixe 2 dedos de distância do seu nariz, ó. Então, 2 dedos eu acabei, tipo,
assim, entendeu? Essa cor que eu uso é a cor Light. Lembrando que todos os produtos da Oceane que eu usar nesse vídeo, você tem um cupom de desconto que eu deixo na legenda pra vocês. Depois que eu fiz a marcação, é só você vir com um pincelzinho esfumando. E eu amo esse contorno pra iniciante porque ele é muito fácil de esfumar. Então ele não é uma coisa trabalhosa, olha só. Só de eu vir com um pincel, eu já consigo fazer a aplicação e ir esfumando. Tá vendo? Olha isso. E ele fica belíssimo, tá? Muito bonito. Todos os meus pincéis são da Shopee e dentro do meu curso de automaquiagem eu deixo pra vocês uma lista completa com todos os produtos, com o link, onde que acha, com um monte de desconto. Meu curso de automaquiagem custa R$ 69,90 e você paga somente uma vez. Ou seja, comprou uma vez, o curso é seu, não tem que pagar mensal. E você vai ganhar quando você compra o meu curso. Certificado de conclusão, lista de produtos, link, bastante cupom tem dentro do curso também. Esse valor pode ser no Pix ou no cartão de até 12 vezes. Para você adquirir é só você entrar no link da minha bio. Ou caso você não consiga clicar no link, é só mandar uma mensagem para mim aqui que eu vejo todas as mensagens. Fiz o contorno aqui no restante do meu rosto, fiz aqui no queixo e fiz aqui nas têmporas, só para ficar mais ornamentado com o restante. E eu acho ele bom porque você consegue também facilitar o contorno do nariz. Para você fazer o contorno do nariz é basicamente 2 linhas paralelas. Então eu faço 2 linhas e aqui eu fecho. Assim, subo aqui também, pronto. Só você voltar com esse pincel que você tava usando mesmo, ou pode ser um menor, e vir esfumando, que automaticamente, por ele ser muito fácil de esfumar, como eu falei com vocês, ele já vai fazer o sombreado e você já vai ter um contorno muito bonitinho, inclusive. Como corretivo eu vou usar a Bruna Tavares e eu venho fazendo na zona T. A zona T é aqui abaixo, nessa região da olheira, ó. Aqui no queixo e aqui entre as duas sobrancelhas. Pro corretivo eu sempre escolho uma cor mais clara, porque a gente vai usar ele como iluminação, entenderam? Por isso ele tem esses pontos específicos que já são assim, uma coisa tradicional. Venho novamente com a esponjinha. Cara, você consegue fazer literalmente sua maquiagem inteirinha com uma esponjinha. E assim, essa aqui da Oceane é pra quem conhece aquela esponjinha ainda com a linha Mari Saad. É a mesma qualidade, porém com outras cores, tá? E o cupom é válido pra ela também. Eu acho que ela custa R$30, se eu não me engano. E assim, você não tem que jogar fora com o tempo, né? Então vale totalmente o valor. Antes de selar, eu vou vir com esse produto aqui da Ruby Rose, que é tipo um bronzer. E eu uso ele como se fosse um blush mesmo. Tem várias cores, mas eu gosto dessas cores assim, que são mais, sabe, básicas, não tão chamativas. Eu não gosto tanto de rosa, por exemplo. Enfim, olha como é que ele fica lindo. E aí eu passo aqui por cima desse contorno mesmo. Dá um sorrisinho assim, ó. Olha esse ponto alto que dá. Onde dá o ponto alto é onde você vai fazer a aplicação. É um produto de tipo R$20, que ele é incrível. Olha o glow. E por cima, pra selar ele, eu venho com esse aqui da Ruby Rose também, que ele é lindo. E eu, como falei com vocês, tô gostando muito dessa vibe com essa cor aqui. Eu acho bem mais chique do que usar um rosadão assim, um pink. Olha isso. Já comecei a selar aqui porque, caso você não tenha percebido, você está num vídeo de 8 minutos já. Tô usando o pó solto da Bruna Tavares e eu faço a aplicação somente nas partes molhadas do meu rosto. No caso, a parte molhada é toda a região mais clara do seu rosto. Onde tem contorno e aquele blush que a gente usou, a gente não faz aplicação por questão de não ter necessidade mesmo. Apliquei na testa e eu gosto de usar essa esponjinha aqui, que isso aqui facilita tanto e deixa bem mais bonito. Vou voltar com um pouquinho do blush aqui, só porque o pó solto tira essa força da maquiagem, sabe? E uma coisa, pra quem é meio contra o pó solto porque acha que pesa a pele, é só porque tem que ter um acabamento pra não pesar a pele. Mas assim, pó solto é essencial se você quer que uma maquiagem dure, então não tente substituir, passar pra outra coisa, porque não vai ficar legal, tá? Eu venho aqui tirando o excesso do pó solto, que é pra gente começar a tirar esse efeito de pele pesada que o pó solto traz mesmo, porém você sempre consegue resolver isso aqui, né? Começo então tirando o excesso do pó solto com um pincelzinho varrendo pra fora. Eu voltei com a mesma bruma do começo e olha como é que ela devolve a vida pra sua maquiagem. Tira aquele efeito do pó de pesado e devolve o viço. Como iluminador, esse aqui da linha rosa, também da Ruby Rose, baratíssimo. Olha isso aqui, gente. Papo de R$20 esse iluminador, ele dá esse resultado. Faço a aplicação no nariz com os dedos mesmo pra ficar mais certinho, sabe? Mais bonitinho. E depois eu venho com o pincel só pra esfumar. Dei um jeitinho na sobrancelha só pra mostrar pra vocês como que ficou numa visão mais geral. Mas esse foi o resultado, essa é a pele profissional que eu faço atualmente. E eu acho que é uma das mais bonitas, porque a gente vai evoluindo, sabe? Mas é isso, gente. Comenta o que vocês acharam desse resultado final aqui. Já aproveita pra curtir o vídeo e pra me seguir.